Se chegar na casa de alguém agora, tiver uma Bíblia aberta, vai estar num salmo. Você sabia que existem salmos que são proibidos pela igreja? Não. Não se pode usar na liturgia. Tá na Bíblia e não pode usar. Está na Escritura, não pode ser rezado dentro da igreja, porque são salmos de destruição dos inimigos, quando você deseja o mal para o outro. Então foi retirado da liturgia, não se reza dentro da igreja, mas faz parte do contexto bíblico. E existem, para além dos 150 salmos canônicos, 9 salmos deuterocanônicos. São salmos que não entraram na Bíblia, mas que foram escritos e existem também. Só que foram escritos em língua grega. Inclusive, nós vamos dar um curso de salmos. Agora o próximo é para salmos. poder, porque nós precisamos. Muita gente tem pedido. Daí as pessoas não conhecem. E a oração oficial da igreja é o salmo. Que loucura, as pessoas não conhecem Apocalipse, não conhecem Salmos, não conhecem... Tem só uma visão muito breve, né, dessas literaturas. Nesse são curso literaturas, vão ter todos os salmos, inclusive os que... Os 150 salmos, mais os 9 deuterocanônicos, e vai ser separado por função. E você acha que pode ser tão interessante quanto o curso de Apocalipse? Eu acho que o salmo ele chega a ser mais interessante, porque o salmo ele está na nossa vida todos os dias. Se chegar na casa de alguém agora, tiver uma Bíblia aberta, vai estar num salmo. As pessoas têm uma atração pelo salmo. Vou começar a observar porque comunica, o salmo comunica, porque são homens falando das suas verdades diante de Deus. Por isso que eles são atribuídos ao rei Davi. Apesar de que nem todos, a maioria talvez, né, 2/3 do saltério não teve contato com Davi. Porque Davi, ele viveu antes do exílio da Babilônia. Então os salmos do período de Davi são poucos. Talvez não chegue nem aos 50. Os demais são atribuídos a Davi como forma de honrá-lo. Uma homenagem feita póstuma a Davi. E são criações de grupos sapienciais, artísticos, que compunham os salmos. Como forma, inclusive, de louvar a Deus ou de manifestar aquilo que eles sentiam por meio da música. Porque os salmos são músicas, são cânticos. Então o salmo ele escreve inclusive com qual instrumento ele deve ser tocado, para dar já o som e a ambientalização que ele transmite por meio das palavras. Esse foi feito para cordas, esse foi feito para sopro, esse foi feito para o oboé, para esse instrumento, para aquele. Todos os salmos têm uma indicação, porque cada escritor sagrado, no tempo em que escreveu este salmo, ele o compôs como os grandes ícones da música escreveram as suas composições. Os salmos eram compostos dessa forma, também por escolas literárias. Como tem aí as escolas musicais, né? Quando você pega um Beethoven, um Mozart, um Schubert, você tem ali como que eles escreviam as pautas. Os salmos foram compostos assim também. É bem como se tivessem cifras ali. É como se fosse uma partitura. Como se fosse uma partitura. E é a oração oficial da igreja. Neste exato momento, existem freiras, monges e monjas que estão com o saltério, que é o livro de salmos na mão, rezando os salmos pela santificação da igreja. Eles rezam o ofício divino. Como os muçulmanos param durante o dia para rezar, como os judeus param, os cristãos também param. Só que esta obrigatoriedade não foi imposta aos leigos, foi imposta aos consagrados. Freis e freiras, monges e monjas. Nós leigos não temos que parar o dia para rezar, porque nós temos esses que rezam por nós, no nosso lugar. Os judeus e os muçulmanos não, eles têm que parar para rezar. Sim. Mas na igreja a gente não tem um horário, porque eles têm um horário específico, né? Deles é sempre no horário do sol ali. Eles têm as horas do dia, geralmente são de 5 a 6 horas divididas durante o dia. Reza-se os ofícios, que nós chamamos de ofício. Os freis e os monges. Isso. E as freiras. E as freiras e as monjas. Eles rezam. Agora, quem tem a vida ativa, ou seja, que está no dia a dia da paróquia, não tem como parar também. Aí eles estão rezando por vocês. Eles estão rezando por nós. Por todos nós que temos uma vida ativa. É a vida contemplativa da igreja. A gente tem que agradecer mais ainda. Então, com certeza, os com monges, certeza. Nossa, obrigado. A vida contemplativa, igual aqui em Araguari, vocês têm as irmãs concepcionistas. Sim. Elas estão lá rezando os salmos no nosso lugar. Eu morro de vontade de trazer as irmãs aqui pra conversar com a gente. Elas são enclausuradas, não podem sair. Né? Mas eu acho que tem umas que elas acabam saindo pra só comprar com a autorização coisas, do bispo. Existe uma que é chamada de irmã externa. Essa é a única que pode sair para fazer a manutenção do mosteiro. Que faz mas nem todo mosteiro tem. Aí elas contratam um funcionário que faz isso. Nem todo mosteiro tem.
Não sei como que está aqui em Araguari. E você, como padre, você pode entrar lá? Não. Também Só com não. autorização do bispo. A clausura... Elas não podem ter contato com ninguém do lado externo. Não. Caramba, É velho. clausura. Do latim claus é trancado. E o Daí a tempo palavra delas- claustro, fechado. O tempo delas lá é todo só pra oração. Só para oração. E para o trabalho interno da casa. Eu Cuidado falo assim, é interno. manter a casa Uhum. rodando ali, porque não tem uma parte externa, sei lá, uma para a sociedade, por exemplo. Não. Você tem uma comunidade, Porque a alguma função coisa. delas é nos santificarmos por meio da oração Uhum. delas. Porque o obrigatório seria nós pararmos o dia e rezarmos os Uhum. salmos. Tinha que ser todos os Uhum. cristãos parar durante o dia e fazer sua oração. Então, como a igreja permitiu que os leigos tivessem uma vida ativa, a igreja diz, essa função cabe aos contemplativos. Então eles estão lá fazendo a nossa obrigação. Por isso nós temos obrigação de zelar e cuidar dos mosteiros, dos conventos de contemplação. Porque elas precisam da ajuda do povo. Sejam monges, monjas, freis ou freiras, que vivem em clausura, vivem fechados. Eles não estão ali simplesmente porque eles usam um hábito diferente, uma roupa diferente. Eles estão ali santificando as nossas vidas, fazendo o que nós deveríamos fazer, mas o tempo não nos deixa. Hoje, será que as pessoas ainda escolhem esse caminho assim? Tem muita vocação isso pra contemplativa. vida? Sim. Sim, muita vocação contemplativa. Graças a Deus. Os carmelitas, as monjas carmelitas, as monjas dominicanas, as monjas beneditinas. Nós estivemos agora em São... Como que chama onde nós somos, Marco? Campos do Jordão, no Mosteiro das Beneditinas. Elas são quantas lá? Lembra que ele falou? 25 monjas. E todas novas, assim, poucas idosas. Sabe o que eu vi? A primeira mulher que beijou Elvis Presley, e ela seria... No cinema. No cinema, ela Uma seria... atriz de Hollywood. Isso, ela seria talvez a atriz mais famosa do mundo. A expectativa era que isso acontecesse. Ela virou monja. Isso, logo depois que ela beijou ele, Sim. ela abandonou Hollywood, abandonou tudo e virou uma... Virou monja. É. Pô, deve ser muito louco você encontrar essa vocação Não, mas e resolver se separar, né, de tudo, assim, pra... São escolhas, né? Quando vocês decidiram se casar, vocês também se apartaram do mundo de solteiro, dos amigos. Tem amigos que vocês não trouxeram com vocês, porque não cabe na vida de casado de vocês. Por isso que eu arrumei uma namorada pro cabeleiro. Então, É verdade, é verdade. Tô casado, você não tá... Verdade. Vamos casar aqui. essa coisa, eu casei, você não casou, nossa amizade não vai dar certo. É, Só pode dar um jeito de casar. A esposa do Robertinho, ela fez de tudo pra arrumar uma namorada pra mim. Mesmo? É. E deu certo? Tamo até hoje, né? É a mãe de seus filhos. É a mãe dos meus filhos. Até hoje. Tá vendo? Amigo bom. Abraça isso. Tudo que o cabeleiro tem de bom foi eu, indiretamente ou diretamente, arrumei pra Não, ele. isso Não é foi, uma não. bênção na minha vida. Me viu? fala um salmo desse que você falou, que tem o salmo que alguns não podem ser usados dentro da igreja, que são do mal. Qual que é um desses? Pega o telefone pra mim, que eu tô sem Bíblia. Sabe? Meu Um celular, desse meu que é- celular tá Nossa, aqui, o celular. bobagem. Visto pelo... Achou o salmo aí, padre? Achei. Pare. Eles são chamados na igreja, na verdade, de imprecatórios. Porque não é o salmo todo que é proibido. São versículos que devem ser omitidos na liturgia. Por exemplo, o salmo, na tradução hebraica, o salmo 137, ou na Vulgata, na Septuaginta, o 136. 137 ou 136. O versículo 9 dele foi retirado, porque ele diz o seguinte: feliz aquele que pegar os teus filhos e os esmagar contra a pedra. Caramba. Então, é um versículo que não entra dentro da liturgia católica, porque nós estamos ali num contexto de piedade e devoção. O que esse versículo quer dizer? Nós estávamos falando da raiva do povo judeu contra os babilônios, que os exilaram no século VI. Destruíram Jerusalém, destruíram todo o reino de Judá e levou o povo cativo por 70 anos na Babilônia. Então, é uma forma de expressar, é a raiva por aquilo que está acontecendo. Mas na Está igreja escrito, mas na Sagrada Liturgia nós omitimos esses versículos. Por exemplo, o Salmo 58, da Septuaginta, 57, os versículos de 7 a 11.
Implora que Deus quebre os dentes dos seus inimigos, que eles se desfaçam como lesmas derretendo. Então você vê que é uma raiva que está sendo botada para fora. Então a igreja vai pedir a respeito disso. Ela não retira esses salmos da Bíblia, mas quando ela vai organizar a liturgia das horas, que é o que os monges, as monjas rezam, os frades, né? E a própria liturgia da missa, ela vai evitar usar essas passagens mais violentas para não escandalizar os fiéis. E também para favorecer uma espiritualidade mais próxima do Evangelho, mais alinhada com o discurso de Jesus Cristo, né? Centrado no perdão, na misericórdia e na fraternidade. Quem retira isso da liturgia é a tradição? A tradição da igreja, né? A tradição magisterial. Ela que retira. Então ela vai pedir para que se omita tudo isso, né? Existem outros também. A reforma litúrgica do Vaticano II procurou adaptar a linguagem bíblica a essa sensibilidade moderna, né? Ao espírito que o Concílio Vaticano II trouxe, que era de promover a paz, evitando esses trechos que pudessem parecer contraditórios ao que prega o Evangelho. Aí o ateu pega isso daí na Bíblia e sai falando, olha que... Inclusive nós tivemos uma discussão dessa uma vez, né? Usaram esses versículos para falar, esse Deus é o Deus que vocês adoram, esse Deus que no Salmo 5 vai dizer, condena-os, ó Deus, né? No Salmo 35, invoca os anjos para perseguir os inimigos. O Salmo 58, praticamente todo o Salmo é suprimido da liturgia. O Salmo 58 da Septuaginta, ele é o 57. O Salmo 109, que é uma série de maldições violentas contra um inimigo particular, é o mais controverso dentro da liturgia. Salmo 109 ou 108. Então existe essa tensão entre a justiça, a misericórdia, enfim. São textos que acabam não estando alinhados com o pensamento de Jesus no Evangelho. Então a liturgia, como ela tem a capacidade de nos elevar espiritualmente, a igreja sabiamente vai dizer ao longo dos séculos, esse versículo não cabe na Assembleia. Porque ali na Assembleia não vai ter uma explicação. Quem escreveu, por que ele escreveu, por que ele falou isso. Então por isso que o curso de Salmos é um curso bom. Porque você vai entender por que é proibido. Então, porque nasceu nesse contexto, que não é o contexto que o Cristo prega. Então nós vamos, na liturgia, nós não usaremos. Mas é importante que ao ler você entenda que isso foi escrito dentro de um contexto específico. Sim. Um contexto de perseguição, de muita dor, de perda.